Boa noite a todos, então. Sem mais delongas aí, até por conta um pouco do atraso da hora. Hoje a nossa reunião é especial até por conta do horário e dos palestrantes. A gente conta hoje com o lançamento de 2 livros. Um é o Código de Processo Civil comentado, da Luaura Editora, que é editora do professor Sérgio Luiz de Almeida Ribeiro, que é um dos nossos palestrantes hoje, inclusive. E também o livro Vai Vendo Absurdos da Rotina Jurisdicional Brasileira, do Thiago Caverzan, que é um crítico ácido, natural aí da vida da jurisdição, então é um livro bem legal. E os dois hoje vão palestrar para nós aqui a respeito de execução e tutela monitora do CPC. O professor Thiago é mestre em Direito Negocial pela UEL, com ênfase em processo civil, foi aluno do professor Berinetti, membro da comissão, e vai falar sobre a tutela monitória do CPC. E o professor Sérgio é mestre pela PUC São Paulo e doutorando na PUC São Paulo e vai falar sobre os acertos e desacertos da execução do novo CPC. Tá? Até por conta da hora, já vou passar a palavra aos senhores. E quem começa? Vamos deixar melhor palestra. Então tá. Então eu vou passar a palavra ao professor Thiago e assim que ele acabar, o senhor já pode passar a palavra diretamente para o professor Sérgio e ao final os debates daí, tá bom? Parece de São Paulo, diz que quer ser bem questionado e bastante debatido aqui hoje, então fica aberta a palavra aí. Sem dúvida. Obrigado, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, professor Sabião. Queria agradecer muito a presença de todo mundo aqui hoje, o carinho. Agradecer especialmente o professor Thiago Sabião e o professor Bruno Fuga, que contribuíram muito para que a gente conseguisse realizar esse evento de hoje. E também a própria subseção da OAB por ceder um espaço tão bem preparado para a gente, na pessoa do Dr. José Carlos, que nos acompanha aqui hoje também. Eu vou falar bem pouco, eu acho, na verdade, por 2 motivos principais. O primeiro é que eu já até contei isso, a primeira vez que eu falei aqui na comissão, isso deu origem a um vídeo de 50 minutos. E aí minha mãe sentou comigo para assistir e depois de 5 minutos ela dormiu. Então, tem que falar menos, né? E o segundo motivo é que eu mesmo não vim aqui para me ouvir hoje. Apesar de que, como diz o Clóvis de Barros Filho, né, é impressionante como eu entendo quando eu mesmo estou explicando. Mas eu vim mais para ouvir o professor Sérgio, então eu gostaria de agradecê-lo também, porque ele separou um espaço na agenda dele que anda bem complicada para nos brindar com a presença dele aqui na Comissão de Estudos de Processo Civil da OAB de Londrina, e tem sido um enorme parceiro meu com a editora Luaura, então agradecer ele por isso também. Hoje eu escolhi falar um pouquinho de ação monitória. Quando o professor Vanberg, que fez o prefácio do livro, até esteve aqui em Londrina, eu perguntei para ele: professor, por que será que ainda tem ação monitória no novo Código de Processo Civil? E ele falou: isso é uma excelente pergunta para a qual eu também não tenho resposta. Então, eu acho que uma das coisas que eu gostaria de dizer, ainda que brevemente, é como que o processo civil brasileiro é um negócio estranho, né? O professor Sabião falou que eu tenho uma visão crítica das coisas. Eu tenho tentado ser um pouco mais, passar uma visão mais positiva, porque eu cheguei à conclusão de que vende melhor. As pessoas gostam mais de se sentir acalentadas, né? Mas vamos ver um pouquinho em perspectiva histórica só. A ação monitória, ela nasceu no Brasil por força de uma lei de 1995. O projeto de lei era de 1993 e ele era da autoria do Poder Executivo. E na exposição de motivos lá estava a intenção de, eu vou até ler aqui porque eu não decorei esse troço, de abreviar o caminho para a formação do título executivo, controlando o geralmente moroso e caro procedimento ordinário. Isso era um entendimento que o Poder Executivo no Brasil, na época do Itamar Franco, tinha. O processo ordinário no Brasil, o procedimento ordinário é moroso e caro, não funciona. Então nós vamos fazer um procedimento monitório. Qual que era a ideia do procedimento? E daí lembrar só o seguinte: a gente tinha nessa época uma execução que era completamente diferente do que nós temos hoje em dia. Hoje em dia a gente tem lá o processo de conhecimento e depois, quando a gente tem uma sentença que demanda execução posterior, se não houver cumprimento voluntário por quem foi declarado devedor,
porque nem toda sentença demanda execução depois. Mas quando demanda, o que a gente tem é um desdobramento em uma nova fase da mesma relação jurídico-processual, que é o tal do cumprimento de sentença. Mas isso é fruto de uma reforma que aconteceu em 2005 e 2006. Antes não era assim que funcionava. Antes a gente tinha o processo de conhecimento. E o que se construía ao final do processo de conhecimento? Certeza jurídica sobre uma situação juridicamente relevante. E aí você tinha entregado o que a parte queria, em tese. Mas e se não houver cumprimento espontâneo? Aí tem que começar outro processo, que é o processo de execução. Outra relação jurídica. Tinha que ter citação de novo, tudo, outro processo. Para o professor de processo pode ser bonito até, né? Mas o cliente que chegava no escritório, desde o primeiro dia para entrar com ação de conhecimento, certeza ele já tinha. O processo de conhecimento ele entrega certeza para o juiz, na verdade, né? Que a parte tem certeza do direito dela. Bom, mas veja, em 2005, 2006 isso mudou. A gente tem agora o cumprimento de sentença, isso é um dado importante. Lá antes, quando funcionava, você ter outro processo depois que foi pensada a ação monitória. Nós precisamos de um procedimento menos moroso. E a ideia, a diferença da ação monitória, tal qual ela foi feita no Brasil, é para quando você tinha lá uma prova documental e propunha uma ação e a outra parte não contestava, não apresentava os tais desembargos monitórios. E aí você tinha a ideia da lei, era a seguinte: se o cidadão propôs uma ação monitória e o réu foi citado e não apresentou defesa, a gente tem uma conversão do mandado inicial em mandado executivo e procede-se com execução. É um negócio fantástico, né? Você prossegue com execução. Para a época, que demandava um outro processo e tudo mais, era um negócio revolucionário. A ação monitória foi um negócio que acabou perdendo o motivo de ser dela, mais ou menos, e a gente vai entender se serve ainda para alguma coisa daqui a pouco, mas ela perdeu um pouco, primeiro por conta das reformas da execução, que foram em grande parte conservadas no novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil, a gente já conversou isso aqui várias vezes, ele não inova tanto. Espero que o professor Sérgio não fale que eu estou falando mentira depois, mas me parece que ele não inova tanto na execução em relação àquilo que a gente tinha na redação, que era quando o código estava morrendo já. Porque as grandes inovações tinham vindo antes, justamente em 2005, 2006. E daí como que funcionava? Você entrava com ação de cobrança, por exemplo. O réu não apresenta contestação. Você tem julgamento antecipado por conta da revelia, não é? Uma das hipóteses de julgamento antecipado, e prossegue para o cumprimento de sentença. Então, essas reformas, elas jogaram a última pá de cal, porque antes aconteceu uma outra coisa, que é a cereja do bolo dessa parte da minha comunicação, que começou a matar a intenção da ação monitória, que foi o lobby nosso. Lobby dos advogados. Por quê? Porque, tal qual foi colocado lá em 1995, nos artigos 1102A, 1102B, 1102C, o que estava lá era: expede-se um mandado de pagamento para o réu da ação monitória. E se ele não pagar e não opuser embargos ao monitório, o mandado de pagamento se converte em mandado executivo. Simples assim. Continua. Por que o lobby nosso começou a matar? Porque a gente queria ganhar honorários. Então o que a gente começou a falar? Começou a falar: olha, sabe esse negócio do converte-se em mandado executivo? Esse converte-se aí, se você tiver fé, você vai ver que em tinta invisível está escrito que é por meio de sentença. Não estava escrito que era sentença em lugar nenhum. Se tiver fé, vai ver que é por meio de sentença. E se tem sentença, tem que ter honorários. E aí, se o que a gente tem depois da execução, a execução é outra coisa. E aí tem que ter honorários. De novo. Então a gente começou a fazer um negócio burocratizado. E aí, por esses dois motivos, a burocratização no sentido de que tem que ter uma sentença, veja, com sentença cabe apelação, não é? E tudo mais. E depois, pela reforma, a ação monitória perdeu um pouco o sentido de ser. Mas o Código Novo não só manteve a ação monitória, como ele ampliou a ação monitória.
Antes a gente tinha ação monitória para quem tinha prova documental que não sustentasse a condição de título executivo, senão a gente dizia que não tinha interesse processual para a ação monitória. Inadequação da via eleita. Tinha que fazer a execução. Então, prova documental que não fosse título executivo e que consubstanciasse aí uma obrigação de pagar quantia ou de entregar bem fungível. Né? Agora, o que a gente... bens móveis ou bens fungíveis. O que a gente tem agora? Pagar quantia, entregar bens fungíveis ou infungíveis, móveis ou imóveis, então infungíveis pode também, móveis também, e obrigação de fazer ou de não fazer. Serve para qualquer coisa, desde que não seja contra devedor incapaz. Bom, tem uma série de detalhes que são problemáticos, né, quando a gente vai analisar aí o novo código. Né? Então assim, não pode contra devedor incapaz, pode contra massa falida, contra devedor insolvente. A doutrina acaba divergindo sobre isso. Que a gente tem de decisões do Superior Tribunal de Justiça são da vigência do código anterior ainda, que não falava que não podia ser incapaz e tudo mais. Mas eu separei algumas coisas aqui para mais objetivamente a gente, porque assim, tinha uma discussão danada também sobre a natureza dos embargos monitórios. É contestação, é ação autônoma, tipo embargos à execução. Tinha gente que falava, é uma ação autônoma de conhecimento processada nos próprios autos. Tinha gente que falava que tinha natureza de recurso. A gente tinha um professor aqui de Londrina que publicou livro, inclusive, falando isso. E era uma discussão que era interessante, porque, bom, os embargos monitórios eles são dirigidos contra a ordem de pagamento. E a ordem de pagamento é uma decisão judicial. A decisão judicial você cumpre ou você recorre. O novo código parece que dá por superado essa questão que talvez fosse um pouco teórica demais, mas ele dá um pouco por superado, porque ele fala que cabe reconvenção nos embargos ao monitório. Não cabe reconvenção na reconvenção, mas reconvenção cabe. Bom, se cabe a reconvenção, ela é veiculada numa defesa. Parece que o código fez uma opção, a própria natureza jurídica da ação monitória e tudo mais. Mas eu separei algo aqui que me parecia mais prático. A primeira é a ampliação do objeto. Isso me parece que é um negócio interessante. A segunda é que o código fala agora textualmente da possibilidade de utilização da prova oral documentada, na forma daquela, documentada como? Daquela ação de produção antecipada de prova, que foi objeto da nossa última reunião, se eu não me engano, né? E que deu aquela discussão, né? A sentença declaratória, homologatória, é uma sentença de Deus, sei lá, né? Aquele dia nós não chegamos à conclusão, não sou eu que vou querer chegar aqui agora. Mas então você pode ter uma prova que seja oral, ela se transforma numa prova documentada pela utilização da ação de produção antecipada de prova e usar isso para fazer ação monitória. O código é expresso ao dizer isso, que é um negócio interessante também. Vai funcionar ou não vai, eu não sei. Porque a gente viu na semana passada que o juiz da ação posterior ele não está adstrito sobre a interpretação da prova produzida lá e tudo mais, então como que vai funcionar, eu não sei muito bem. Mas é interessante. Um outro ponto interessante, a possibilidade de o juiz determinar a emenda do autor para adaptar o procedimento, quando o juiz entender que aquela prova não é uma prova suficiente para justificar a via monitória. A doutrina tem até dito que, na verdade, o que pode acontecer é o autor complementar a prova e aí o juiz entender que a via é adequada. Aliás, se eu não me engano, foi incluído aqui como um dos capítulos do livro a história de um advogado aqui de Londrina que propôs uma monitória sem documento. Não era sem documento, mentira, tinha um documento, a procuração. Aí o juiz transcreveu o artigo 1102A, que era o artigo que vigia na época, era o dispositivo que vigia na época, e falou: o senhor precisa completar a sua petição inicial, apresentar a prova documental. E aí o advogado
Eu não sei se ele tinha apostado que ele ia fazer aquilo, até hoje eu não sei o que foi que aconteceu, porque ele fez uma petição falando que ele não ia juntar nada e que ele ia provar pela via testemunhal. Eu não sei se ele tinha tido um sonho apocalíptico com o texto do novo código, de poder fazer produção, não sei o que tinha acontecido. Mas ele fez isso e o juiz daí indeferiu a petição inicial e ele não recorreu, ele nem propôs outra ação nem nada. Até hoje eu não entendi o que aconteceu naquilo lá. E o código agora é textual, dizendo que o juiz pode determinar a emenda, inclusive para falar, não, vamos fazer por outro procedimento. Adeque aí para a via ordinária, né? Faça as adequações para a via ordinária. Quem falou que, olha, se a emenda vier no sentido de apresentar prova que viabilize o procedimento monitório, pode prosseguir como monitória mesmo. Foi o Fórum Permanente de Processualistas Civis. Esse é o enunciado 188. O código positivou algo que já todo mundo falava, que era cabe contra a fazenda pública também. Né? Mas antes tinha sido uma discussão danada. Isso era um entendimento consagrado na jurisprudência e o código positivou. Aliás, o código fez isso em vários momentos. Né? Positivar algo que tinha sido discutido antes, depois a jurisprudência tinha decidido, não, nós vamos deixar na lei. No Brasil é um excelente motivo para a gente querer começar a discutir de novo, né? Quando a gente fala, a lei agora consagrou, aí o pessoal fala, mas será que a lei está correta, né? Bom, e um detalhe importante, que é o cabimento da ação monitória quando houver título executivo. O autor pode escolher entrar com a monitória, propor a monitória, mesmo que ele tenha título executivo. Isso é um negócio interessante, porque o Marinoni falava fazia muito tempo que quem tinha título executivo deveria poder escolher a via de uma ação de conhecimento. Porque, às vezes, o processo de conhecimento, o procedimento previsto por conhecimento, as possibilidades de medidas e tudo mais, são mais efetivas do que para quem tem um título executivo. O exemplo que me parece clássico disso é o cidadão que tem que é credor de uma obrigação de fazer, fungível. Se vocês forem dar uma olhada no código para ver como é que funciona, quando pode ser então realizado por terceiro, é uma confusão aquele negócio. Ninguém nunca viu aquilo ser utilizado, porque é muito ruim. Era muito ruim no código passado e continua muito ruim no atual código. Ninguém nunca vai usar aquilo lá. Se o cara quiser usar, tem que pedir a interdição dele, porque ele só pode ser louco, né? E aí o Marinoni falava, olha, na época, se o cidadão puder usar a via do artigo 461, para ele é muito melhor. E não tem cabimento você falar que ele é obrigado a se submeter a um procedimento que é menos eficiente se ele tem um documento em tese mais robusto. E o novo código positivou esse entendimento também, né? Lá no artigo 785. E o FPPC também editou enunciado nesse sentido, é o enunciado 446. Mas tem gente da doutrina que discorda. Se vocês virem a obra do professor Eupídio Donizete, por exemplo, ou então o Código Comentado da OAB aqui do Paraná, quem fala dessa parte é o professor Carlos Eduardo Steffen Elias, eles vão falar que isso é um absurdo. Que quem tem título executivo não tem interesse para pleitear qualquer ação de conhecimento que o código está errado. E o código também fala agora que a citação pode se dar por qualquer dos meios permitidos para o procedimento comum. Isso é um negócio que era problemático, porque a ação monitória vem como um procedimento misto, né, entre conhecimento e execução, e não podia citação da execução por via postal, né, mas agora pode também. Então aqui o código disse que está permitida a citação por qualquer dos meios permitidos no procedimento comum. Lógico que daí tem que respeitar os requisitos de cada um dos procedimentos e tudo mais. Bom, o juiz fixa no início, na verdade é a lei que fala, honorários advocatícios de 5%. Mas é para sempre 5%? Não, é 5% se houver pagamento tempestivo, cumprimento tempestivo da obrigação, que é no prazo de 15 dias. Se houver oposição de embargos à monitória, aí ao final do processamento dos embargos, o juiz vai fixar honorários de sucumbência, e ele tem que respeitar os parâmetros do 85, ou seja, de 10% a 20%, a não ser quando for contra a fazenda pública, que tem os outros parâmetros lá. Bom,
E de qualquer forma, aqui tem um detalhe interessante, né? E aqui, ó, será que a monitória cabe, em algum caso, aí tem interesse de entrar com a monitória? Tem um detalhe interessante, que é, quando a gente estiver falando de obrigação de fazer, o código aqui fala que a citação na monitória é para cumprir a obrigação em 15 dias. 15 dias. Isso talvez seja um negócio que leve interesse para o autor propor monitor, porque quando a gente fala de obrigação de fazer, lá no conhecimento, cumprimento de sentença, é no prazo que o juiz fixar, né? Aqui não, 15 dias. Aí eu tenho uma coisa que está me gerando uma dúvida danada, a pessoa que eu não consegui resolver ainda, que é, e quando for impossível realizar esse fazer em 15 dias? O juiz daí vai tirar da cartola o prazo que ele entender razoável? Eu acho que é o que vai acontecer, mas a lei não fala que ele pode fazer isso. A lei fala o prazo é de 15 dias e pronto. O que mais? Quando a ré for a fazenda pública, mesmo que não houver oposição de embargos e tudo mais, a gente tem que observar as regras do duplo grau de jurisdição, né? E depois a gente prossegue na forma dos artigos 534 e 535. É sempre importante lembrar que não dá para sair fazendo bloqueio online de conta, né? E tudo mais. A gente tem que se submeter àquela sistemática da RPV e dos precatórios. Aliás, falando de novo do professor Vander, quando ele esteve aqui, nessa vez que a gente conversou, ele estava contando que ele estava nos Estados Unidos e aí foi conversar de processo, aquele negócio, está comendo pizza e tudo mais, vai conversar de processo, né? E ele foi nos Estados Unidos conversar de processo de execução no Brasil. E sabe Deus, ou o diabo, por que foram conversar de execução contra a fazenda pública. E ele foi tentar explicar o que era regime de precatória no Brasil para o cara dos Estados Unidos. E ele falou, velho, eu podia ter pego qualquer outro tema, tipo, explicar o que é um bicho que só tem aqui e tudo mais. Porque precatória não é impossível explicar para um cara que não é daqui o que é isso, né? Que depois pode demorar mais de 20 anos. Pô. Um negócio que não entra na cabeça dos caras, né? Bom, e um outro detalhe importante. Agora, pode haver pedido de parcelamento na monitória também, que era um negócio que podia só na execução de título extrajudicial, né? Nos mesmos moldes, nos moldes do artigo 916. No prazo para embargos, deposita 30% do valor atualizado, com acessórios e tudo mais, e pleiteia o parcelamento dos 70% restantes em até 6 vezes. E vejam, isso é um negócio interessante e um pouco mal compreendido, eu acho, porque o pessoal acha que depende da concordância da parte autora. Não, isso é direito subjetivo do devedor. É um direito potestativo do devedor. Vai lá, deposita os 30%, fala, vou parcelar o resto em até 6 vezes. Eu até, para falar bem a verdade, nunca entendi por que é 6 vezes. Eu acho que é só para dificultar a conta. Porque se são 70%, podia ser em até 7, né? Mas para dificultar, por que é 6? Porque o legislador quis. Né? Tipo, é uma escolha política. Os embargos independem de prévia segurança. Então, e até porque não é uma execução, né? Mas mesmo da execução não precisa mais, né? Aliás, só fazendo um parênteses, é um negócio interessante, né? Porque lá antes da reforma de 2005, 2006, precisava de garantia para poder embargar. E foi por isso, principalmente, que a gente teve o nascimento da exceção de pré-executividade. Quando o cara não tinha dinheiro para garantir, ele opunha a exceção de pré-executividade para tratar de prescrição, matéria de ordem pública, né? Agora, a exceção de pré-executividade serve para alguma coisa ainda hoje? Porque tem gente que fala, não, vamos escolher porque não paga custos. Nossa, mas escolha é temerária, né? Porque tem um objeto bem menor. Mas serve para quando o cliente chega no seu escritório depois que passou o prazo. Você não vai mandar ele embora, né? Ah, passou o prazo, não dá para fazer mais nada. Nem para cobrar meus honorários. Não, a gente faz exceção de pré-executividade. E às vezes cobra até mais caro, né? A gente trouxe para a ação monitória também aquele dever de, quando o devedor alega excesso na cobrança, ele dizer qual que é o valor que ele entende devido, inclusive discriminando em memória de cálculo, o porquê da alegação dele também e tudo mais, são coisas que me parece interessante. Então, quando a gente for fazer embargos, a ação monitória tem que tomar um cuidado danado.
Porque se for uma ação de cobrança, você não tem especificamente esse dever. Apesar de ser interessante fazer já, né? Mas na ação monitória é dever. Se o único objeto da sua ação monitória for a alegação de excesso, e você não disser quanto que é que você entende devido, e não apresentar a discriminação do cálculo, eles devem ser liminarmente rejeitados. Explique para o seu cliente e para a sua própria consciência, né? Então, isso é um ponto problemático para quem advoga e que merece bastante atenção. O Código também disse que com a oposição dos embargos fica suspensa a eficácia daquele mandado de pagamento até a sentença de primeiro grau. Ou seja, temos aqui mais uma hipótese em que a apelação não tem efeito suspensivo. Porque o Código fala textualmente que é só até a sentença de primeiro grau. E é uma hipótese que não está lá no parágrafo 1º do artigo 1012, se é que eu não estou muito enganado. Tem um outro detalhe importante, que é a possibilidade de que o juiz determine a autuação em apartado dos embargos. Isso vai acontecer quando forem parciais os embargos. Então, daquilo que for incontroverso, continua tramitando nos autos principais na forma de cumprimento de sentença. Constitui-se o título sobre a parcela em controvérsia. Autua-se em apartado dos embargos para poder discutir aquilo que é controvertido. Contra a sentença cabe apelação. No Código também é textual a esse respeito, porque sempre tem, né, mas é apelação, é o que é sentença, ou é decisão interlocutória, cabe apelação, agravo de instrumento. O Código aqui esclareceu, que é um negócio interessante, né, porque você vê que na liquidação de sentença o Código fez o contrário, né? Antes, lá no artigo 475H, falava-se expressamente: o que cabe contra a decisão que põe termo lá na fase de liquidação de sentença é agravo de instrumento. E agora, esse artigo 475H não tem equivalente. E está naquele capítulo cujos números eu já não lembro mais, não consegui aprender ainda, né? E aí começa a confusão de novo, né? Que é porque o Código fala, vai ser processada a liquidação pelo procedimento comum. O que faz terminar o procedimento comum? Sentença. Com sentença, apelação. Se bem que a gente já tem aí até decisões dos tribunais dizendo que o que cabe é agravo de instrumento mesmo, que a gente tem aqui fazer o negócio funcionar melhor e não de forma mais burocrática. Que isso está dentro do espírito do Código, declarado na exposição de motivos lá e tudo mais. Eu também entendo que no caso da liquidação o que cabe é agravo, mas aqui na questão, especificamente em relação à monitória, o que cabe então é a apelação. Se houver má-fé na propositura da ação monitória, multa de até 10% a ser paga para o réu. Se houver má-fé na oposição dos embargos, multa de até 10% do valor atribuído à causa a ser pago ao autor. Aí você fala, nossa, agora nós vamos moralizar, não sei o que. Eu não sei, porque o Código já fala de penalizar a má-fé, né? E aí a gente fala lá de multa de 10% a 20% e de indenização para a parte. E aqui é só multa que reverte para a parte contrária de até 10%. Então eu não sei se é daqueles negócios que cada um fez um pedaço e depois o povo não se conversou direito na hora do café, sabe? O que foi que aconteceu. O fato é que tem uma previsão específica e aí precisa aplicar a previsão específica, né? E aí, já indo para os finalmente, a prova documental, se bem que haja alguma discussão até na jurisprudência quanto a isso também, mas a doutrina é bem clara, olha, a prova documental precisa ser uma prova documental categórica sobre qual é a obrigação, o quantum dessa obrigação, quem que pode exigir o cumprimento dessa obrigação, quem que é devedor. Se essa prova precisar, no próprio âmbito da ação monitória, ser complementada por provas de quaisquer outras espécies, a via monitória não é a via adequada. Então, em que pese o fato de o Superior Tribunal de Justiça já ter decidido
alguma vez que, mas depois você ouviu o testemunho e acabou complementado, tá bom. A posição predominante é essa prova precisa ser de início exclusivamente documental e categórica, em que pese o fato de ela poder ser composta por mais de um documento, que é o que a gente tem, por exemplo, quando você tem lá duplicata sem aceite, acompanhada de nota fiscal e comprovante de entrega assinado pelo devedor. Você tem um conjunto de 3 documentos, formam uma prova documental categórica, cabe monitória, não tem discussão sobre isso. Tem um negócio interessante que eu vi também, que é a possibilidade de prova que seja exclusivamente documental, mas unilateral. Admite-se prova unilateral para ação monitória. Quando? Quando você tem, por exemplo, lá a conta de luz. Ela é emitida pela concessionária, você não precisa assinar. Dá para fazer ação monitória com aquilo? A jurisprudência brasileira entende que sim. Tipo a bendita CDA lá, né? Nas execuções fiscais. O documento é unilateral também, e no caso é título executivo. Então aqui pode esse tipo de prova documental também. Tem um outro negócio que me parece interessante, e aqui eu vou terminando aquilo que eu tinha separado para falar bem brevemente, que é o seguinte: quando a gente fala de cheque, nós temos atualmente, me parece, 3 prazos. Então, dá para fazer monitória de cheque prescrito para a execução? Dá. 2 monitórias, ou 2 tipos de monitória, 2 tipos de ação de cobrança, que é ação ordinárias, a escolha do portador do cheque. Então nós temos um primeiro prazo, que é o prazo para a execução. 6 meses após o prazo de apresentação, que é de 30 dias se o cheque é da mesma praça, 60 dias de prazo diverso e tudo mais. Depois disso, dá para entrar com ação de conhecimento. Vejam, de novo, essa ação de conhecimento pode ser ação de cobrança ou ação monitória. Quem escolhe é quem vai propor a ação. Não tem uma baliza legal que deva ser respeitada. Qual o prazo dessa ação? Se a gente olhar a jurisprudência que me parece mais acertada do Superior Tribunal de Justiça, a gente vai chegar à conclusão seguinte: a lei do cheque fala de uma tal de ação cambial, mas não explica o que é essa ação cambial, quais as fases do procedimento e tudo mais. E aí a gente conclui que essa ação cambial é ação de cobrança ou ação monitória, que tem características cambiais. Como assim características cambiais? Bom, quer dizer que depois dos 6 meses em que é viável a execução, não cabe mais a execução, o cheque não é mais título executivo, mas ele continua conservando as características de título de crédito, abstração, literalidade, cartularidade e tudo mais. De forma que quem propõe a ação não precisa explicar por que é titular daquele crédito. Não precisa explicar a tal da causa subjacente, sabe? E vai fazer uma ação de cobrança ou uma ação monitória simplesmente afirmando que é titular do crédito e que o crédito se encontra inadimplido e que o cidadão deve ser citado para pagar, no caso da monitória, ou então para querendo apresentar resposta, no caso da ação de cobrança. Passado esse prazo de 2 anos, dá para fazer alguma coisa ainda? Bom, a gente tem o artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil, que fala que o prazo para pleitear direito inscrito lá em documento escrito é de 5 anos. Então veja, depois dos 2 anos, dentro dos 5 anos, dá para fazer ação de cobrança ou ação monitória ainda, mas sem a característica cambial. Ou seja, o cheque não é mais tratado como um título de crédito. Já não era tratado como título executivo, agora não é mais tratado como título de crédito também. Ele é uma mera prova documental, uma prova escrita. E nesse caso, para não correr risco, o autor deve consignar na petição inicial a causa subjacente do crédito. Por que o autor é titular daquele crédito? Sob pena de se entender que a petição inicial não tem causa de pedir explicitada e que por isso é inédita. Então, isso é uma coisa que tem dado bastante problema. Então, me parece que esse é um detalhe importante também. Dá para fazer ação monitória sobre cheque prescrito? Dá. E
de 2 jeitos diferentes, dependendo do prazo que faz, do tempo que faz que esse cheque foi emitido. E assim, para falar bem a verdade, é um procedimento que continua sendo extremamente interessante. Os europeus, eles positivaram a ação monitória muito antes da gente. 1930 e qualquer coisa já tinha ação monitória na Áustria, na Alemanha, na Itália também. E no Código de 1939 já tinha um pessoal que queria colocar ação monitória aqui no Brasil também. Não conseguiram nem na redação do Código de 39, nem na redação original do Código de 73. Quando veio, em 1995, era um avanço para o procedimento que a gente tinha até então. Hoje continua sendo um procedimento extremamente interessante, mas que, por conta da dinâmica processual, que prevê a possibilidade de julgamento antecipado no caso de revelia e aí prosseguimento como fase de cumprimento de sentença, por um lado, e por outro lado, o fato de que, se houver oposição de embargos monitórios, o que a gente tem é uma ordinarização do procedimento da ação monitória, com amplo contraditório, com ampla defesa também, a ação monitória é uma coisa que na maior parte das vezes não vai fazer muito sentido. E traz esse problema, né? Bom, e quando for um fazer ou um não fazer, aí a lei não faz exceção na ação monitória sobre o prazo de 15 dias. O que o juiz vai fazer a respeito disso? Também espero ver aí as emoções dos próximos capítulos. Estou ansioso. No mais, gostaria de terminar agradecendo novamente muitíssimo a oportunidade de estar aqui hoje. Professor Thiago Sabião, professor Zé Carlos e professor Sérgio. Muito obrigado mesmo. E agora eu vou ouvir também. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de externar minha felicidade por estar aqui no Londrina. Eu considero que é uma extensão da minha casa, né? Porque eu sou de Presidente Prudente e frequentei muito essa cidade na época da graduação. Estava conversando com o professor Tiago. Eu sou da época da metamorfose, né? Não sei se existe ainda, né? Eu estou velho, né? Então gosto muito dessa cidade e é a primeira vez que eu venho aqui, não na qualidade de estudante, né? E sim profissional do direito. Que, né, quando a gente é estudante, o bom é isso, a gente pode fazer tudo de errado que a gente tem o álibi de ser estudante, né? Depois que a gente vira bacharel, a coisa já fica complicada. Então, fico feliz de estar regressando a Londrina, dessa vez não como estudante, sim como profissional do direito. Não gosto de dizer que eu sou professor, porque gosto muito de lecionar, mas o bom professor, acho que ele aprende com os alunos e com as aulas que ministram, né? Então, fico feliz por estar aqui. Gostaria de agradecer, então, à Comissão de Processo Civil, na pessoa do professor Tiago, né, Sabião, e do professor José Carlos. Agradeço o convite que foi feito pelo professor Tiago e a presença de vocês. Falar de execução, para mim, é um tema muito caro. Gosto muito desse tema, até porque eu leciono, né? Toda vez que eu pego uma turma, sempre me dá execução. E é um tema que eu gosto. Eu lecionei na Federal do Rio de Janeiro por 3 anos esse tema. E nos foros permanentes sempre participei do grupo de execução ou cumprimento de sentença. E ao longo desse período eu venho questionando algumas coisas no código. Como o meu professor Tiago falou, ele até esvaziou um pouco o meu tema, mas eu deixei uma polêmica aqui que ele levantou, que eu não concordo com ele na questão do parcelamento, de ser direito protestativo. Vou deixar essa parte para o final, a gente pode até debater sobre isso. Vamos brigar, né? Porque processualista é um bicho meio esquisito, eu vou falar para vocês. Estava comentando aqui, quando eu cheguei, processualista é um ser que consegue ir para a lua de mel, e no horário legal da lua de mel, ele deixa a esposa do lado e fica conversando via WhatsApp, discutindo tese de processo, só na cabeça de processualista. Só na cabeça de processualista que vai no jantar com a esposa, né, e deixa a esposa lá no jantar, fica lá do lado de fora, debatendo no Telegram, imparcialidade de juiz. Isso é coisa de processualista, não é normal. Eu não me considero normal justamente por conta disso, que eu já fiz algumas coisas nesse sentido. Mas, bom, acho que para falar de execução, acertos e desacertos,
do novo CPC, eu costumo dizer que ele tem mais acertos do que desacertos. Mas essa mania que o processualista tem de querer, e aí também não se desvencilhar da vaidade, né? Dizer, eu sou o dono da bola, então eu jogo com mais alguém. Eu acho que sem observar o que está acontecendo. Não houve muitas inovações no novo código, e sim aperfeiçoamentos, até porque as grandes transformações no âmbito executivo ocorreram em 2005, com a Lei 11.232 e a Lei 11.382, né, que era tratava do cumprimento de sentença e da execução de título executivo extrajudicial. Houve apenas alguns ajustes, alguns problemas que a doutrina levantou e também a jurisprudência levantou, e aí o Código positivou algumas questões, algumas de maneira que eu vejo corretas, outras nem tanto. Vou até colocar aqui. Mas para falar de novo CPC, e uma coisa que eu acho engraçado, né, principalmente no mundo do direito, aqui no Brasil, tudo é princípio. Só se fala de princípio. O bom professor, o bom advogado, o bom magistrado é aquele que invoca o princípio, não sei de quê, às vezes nem é princípio, né, mas tudo é princípio. Mas na hora que tem que se observar o princípio, ou as linhas mestras do código, ele é esquecido, principalmente quando vem da magistratura. Aliás, até antes de começar a minha fala, tem alguém aqui, magistrado, porque eu já vou tomar cuidado, porque a última vez que eu comecei a falar, que eu for falar do artigo 139, eu não tomei esse cuidado de perguntar, e aí eu fiz umas críticas muito pesadas, e o juiz ele é muito sensível, né? Então, se houver algum magistrado aqui, não é em relação à pessoa, tá? E sim algumas decisões que a gente tem visto em torno do artigo 139. Mas, voltando à questão dos princípios, por quê? O Código de 73, a gente conseguia fazer uma leitura isolada dos seus institutos. Então, pegar a tutela antecipada. Eu abri o 273, lia o 273, analisava o fato, fazia a subsunção ali e conseguia entender e aplicar o 273. Porque era possível fazer leitura isolada no CPC de 73. E o Código de 2015, ele já não possibilita mais isso. Até porque ele tem uma parte geral e o primeiro capítulo fala das normas fundamentais. O próprio artigo 1º, ele é bem claro, né? Parece assim redundância, mas eu acho muito importante esse artigo 1º, se não o mais importante, né, de todo o código, que ele diz, né, o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição, observando as disposições deste código. Ou seja, antes de analisar o código, antes de interpretar, veja a Constituição e veja esse código também. E a gente está que nem o Curupira, né? A gente vê a nossa cabeça está voltada para o novo e os pés voltados para trás, porque a gente não faz essa interpretação quando a gente vai ler alguns institutos. Por isso que a gente vê algumas discrepâncias, como vem acontecendo com o artigo 139, que não é nenhuma mudança. Acho que isso daí, para mim, não é uma mudança significativa, como parcela da doutrina vem dizendo. Mas, se há que existe uma mudança, basta olhar o código e as normas, as garantias constitucionais. Simples. Não sei por que complicar. É um princípio que deve ser observado e as pessoas não se observam. Observam outros princípios, por exemplo, o princípio da tipicidade dos meios executivos. Será que isso é princípio mesmo? Não sei. É uma coisa que eu gostaria de refletir com vocês. Mas, enfim, por que eu estou falando das normas fundamentais? Porque eu acho que para fins de execução de título executivo, seja judicial ou extrajudicial, a gente tem que analisar, primeiro, as garantias constitucionais e do novo Código de Processo Civil. A gente tem que fazer uma leitura do artigo 4º, a parte final do artigo 4º, o artigo 9º e o 10. Esses três dispositivos do CPC, que é da parte geral, tem que ser observado em todo o Código, principalmente na execução. E, além disso, não podemos nos esquecer dos princípios executivos, que vem sendo desprezado ou interpretado de maneira equivocada, né,
não pelo novo código, mas usa-se a novidade do código para ignorar certos princípios, em especial da responsabilidade patrimonial e o da menor gravosidade, que muita gente interpreta como menor gravosidade do devedor, mas não, é do devedor e do credor. E as pessoas não têm interpretado isso, por incrível que pareça. E a gente consegue também ver que os princípios, né, norteadores da execução não vem sendo da tipicidade ou da disponibilidade, né, por parte dos operadores do direito. Essa é uma crítica que eu faço, tá? Porque o legislador, ele buscou, porque é muito fácil a gente falar, né? O código ele é muito filosófico, o código é para professor, não é prático. Mas será que ele não é prático? Se a gente não aplica? Porque eu não consigo entender que juristas renomados ficaram desde 2010 até 2015 discutindo o código só para ser um objeto de filosófico. Não, ele tem que ter seu efeito prático. Eu não gostei do código, não vou aplicar aquilo que me é favorável. Não, mas lutou, né, para acabar com isso. Eu também não acho que o código vai resolver 70% da morosidade da justiça, não. Isso também não sou tão ingênuo assim. Mas que o código, ele, principalmente na execução, ele tem meios tem mecanismo para tornar ele efetivo, tem. O problema da execução, e aí vem minha primeira crítica à magistratura, né, e são os juízes. Eu acho que o processo de conhecimento a gente precisa sim da figura do magistrado. Na execução não. Porque o direito já é sabido. O que a gente precisa do magistrado é se está tendo abuso dos meios executivos. Não o juiz ter que decidir sobre tudo, porque para mim a execução, principalmente no cumprimento de sentença, transitou em julgado, os atos executivos são administrativos. Não há o que o juiz decidir. O que o juiz tem que decidir numa penhora online? Ele tem que decidir depois da penhora online, se penhorou, por exemplo, conta salário. Mas decidir se aplica a penhora online, aliás, nem ele que faz, né? É o próprio assistente. Né? Então, enfim, essa é uma primeira crítica. Bom, vamos pegar alguns pontos pontuais aqui, né? Desculpa a redundância, sobre algumas, digamos assim, mudanças que ocorreram no novo CPC para fins de execução de títulos. No cumprimento de sentença, uma primeira observação que eu faço é na questão do cumprimento provisório. Porque, sob a égide do Código de 73, discutia-se muito se a multa, aquela multa dos 10% do antigo 475J, incidia no cumprimento de sentença. Consequentemente, se havia honorários advocatícios, né, na impugnação ao cumprimento de sentença provisório. Até que o STJ, né, firmou o entendimento de não incidir a multa dos 10%, tampouco honorários advocatícios, no cumprimento provisório de sentença. Isso foi amplamente debatido entre a doutrina e a jurisprudência, né, firmando, né, isso daí a gente pode dizer que havia apenas um ou outro entendimento. Eu costumo dizer que esse entendimento era isolado, de que incidia a multa dos 10% e os honorários na fase provisória do cumprimento de sentença. E, da noite para o dia, né, aquele doutrinador que pensava isoladamente, por ele ter feito parte da comissão, ele colocou dizendo que vale, que sim. Agora ele positivou o entendimento dele, ele ignorou por completo todo o debate que se teve sobre a incidência ou não dessa multa e dos honorários advocatícios no cumprimento provisório de sentença. Qual que é a razão? Por que cabe o cumprimento provisório, uma multa de 10% no cumprimento provisório? Para mim é inconstitucional esta positivação. Eu não vejo a hora de como advogado,
ser advogado no cumprimento provisório de sentença, aplicar a multa dos 10% e o juiz fixar os honorários advocatícios, que eu vou tentar fazer um controle incidental de constitucionalidade, porque eu entendo que é inconstitucional. Atenta contra o devido processo legal. Você está colocando um óbice ao exercício do direito de ação da parte vencida, né? Cuja a sentença, o recurso não veio dotado de efeito suspensivo, ele fica inibido, porque acaba sendo um óbice ao seu acesso ao Tribunal Superior, a execução ocorrendo, e ele ser sancionado com uma multa de 10%, mais incidência de honorários advocatícios, sendo que não houve o trânsito em julgado da sentença. Para mim, atenta, esse é o desencontro, né, da positivação disso, que ela ignora o ordenamento constitucional. Ah, Sérgio, mas você acha que é constitucional e ele perdeu a execução, transitou em julgado, tal, como é que fica? Bom, eu acho que o cumprimento provisório deve seguir sem a multa. Não tem problema. Transitou em julgado, ele perdeu o recurso, ou seja, a sentença foi confirmada, ela se tornou definitiva, aí sim aplica-se a multa dos 10% e os honorários advocatícios. Aí a parte, ela fica credora ela, digamos assim, fica sobrestado essa multa, e após a sentença se tornar definitiva, aí sim seria um direito do credor cobrar aqueles 10% a mais, e aí usaria o advogado executar, cobrar também aquela parcela de honorários advocatícios. Assim eu consigo entender que você se adequa, esse instituto, ao modelo constitucional, ao princípio do devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa. Não vou nem invocar o duplo grau de jurisdição, porque tem muita gente que entende que o duplo grau de jurisdição não é um princípio constitucional, enfim, não quero entrar, mas o devido processo legal e o contraditório e ampla defesa possibilita a parte esgotar as vias ordinárias, ir ao tribunal para obter a reversão daquele julgado, para entender que a fundamentação, enfim, que aquela sentença não está correta, não está de acordo, e principalmente, aí é uma polêmica que eu levanto com os senhores, por que não, também não atenta ao princípio da presunção de inocência? Porque muita gente entende que a presunção de inocência ela é um princípio, é uma garantia processual no âmbito de processo penal, mas eu mudei meu entendimento, que um curso que eu fui fazer na Argentina, que é sobre direito processual. Lá eles não fazem essa dicotomia que nós fazemos aqui, processo civil e processo penal, não, é direito processual. A teoria geral do processo é única. Aí, lógico, você vai estudar especificamente cada esfera, seja do âmbito penal ou processual. E a presunção de inocência é um princípio processual. E o que eles dizem? Veja, no processo penal o Estado imputa a ele um ilícito penal e aquilo é presumido inocente de não ter praticado aquele ilícito penal até uma sentença transitada em julgado. No processo civil é a mesma coisa, imputa-se ao devedor um ilícito civil e por que não presumir ele inocente até o trânsito em julgado? Porque quando você está aplicando a multa dos 10%, você já está considerando ele como condenado antes do trânsito em julgado. Então, por isso que eu faço essa observação dentro do modelo constitucional, e o Código manda no artigo 1º a gente observar os artigos, as garantias constitucionais, porque não observar se realmente a incidência da multa dos 10% no cumprimento provisório de sentença é constitucional ou não. Eu parto desse princípio. Talvez a solução seria deixa sobre o Estado, trânsito em julgado, aí, se a parte já satisfez, enfim, ela vai atrás desses 10%. Aí fica uma opção do credor ou não. Bom, um outro ponto que o Código trouxe, que é salutar, foi a positivação da prescrição intercorrente, que está no artigo 925 do Código. A prescrição intercorrente era uma construção doutrinária, jurisprudencial, que vinha sendo aplicada, mas não estava positivada. E o legislador infraconstitucional acertadamente
previu essa possibilidade porque não existe processo ad eterno. Não dá para você, se o credor ele é relapso, ele é desidioso, ele não pode deixar o processo perpetuando por anos parado lá nos escaninhos, aí o dia que ele acorda de bom humor, fala, vou prosseguir com esse processo. Isso não traz segurança jurídica. Então a prescrição intercorrente, ela veio, eu vejo com bons olhos a positivação, mas ela tem um problema. A positivação é aquela coisa de se fazer mal feito, né? Dom Pedro I, quando ele ia encontrar com a Marquesa de Santos, ele ia para São Paulo a trabalho, e quando ele iria encontrar com a Marquesa de Santos, ele saía às escondidas ali com a sua comitiva, e ao perceber na estrada ali que o cocheiro estava correndo demais, ele falava, vai devagar que eu tenho pressa. Né? Faltou esse vai devagar que eu tenho pressa no novo CPC. Porque o que aconteceu? As disposições finais e transitórias que tratam do direito intertemporal está muito mal feita no Código. Isso é matéria de estudo. E o que é pior, o STJ aquilo que está mal feito, o STJ tem conseguido fazer pior quando lançou aqueles enunciados administrativos tratando de direito intertemporal. E na prescrição, porque o que aconteceu no direito, na formação dos artigos das disposições transitórias? Coloca isso daí, está tudo certo. Mas está faltando, coloca aí. É como o professor Tiago falou, faltou uma comunicação ali do café entre os legisladores. Porque o artigo 1057, ele faz um complemento da questão intertemporal, ou seja, do início da prescrição intercorrente. O que diz o 1057? O disposto no artigo... Não, 1057 não, desculpa. É o 1056. Considerar-se-á como termo inicial do prazo de prescrição previsto no artigo 924, inciso 5, inclusive para execuções em curso, a data de vigência desse Código. Por que é grave isso daí? Veja, a prescrição intercorrente, ela era uma construção doutrinária. A jurisprudência não havia, os tribunais superiores não consolidou nem recurso repetitivo, e o STF tão pouco em súmula vinculante, não consolidou o entendimento dominante acerca da prescrição intercorrente. Havia julgados que entendiam que incide a prescrição intercorrente, outros julgados também não. E aí, de uma hora para outra, no dia, não vou nem pegar a data que também está muito mal feito, você não sabe se o código entrou em vigor no dia 16, no dia 17 ou no dia 18. Então vamos lá, a partir de março de 2016, entrou um novo código e está dizendo o seguinte, bom, a prescrição intercorrente começa a ser aplicada a partir dessa data. E aqueles processos que já estão em curso, como é que fica? O juiz de uma hora para outra, para esvaziar seus escaninhos, falar, pega aqueles processos que estão arquivados, que assim eu vou meter prescrição intercorrente em todos. Como é que fica? Não tem que ter uma modulação? O direito intertemporal não tratou muito bem dessa disposição. Previu a prescrição intercorrente de modo acertado. Aí no artigo 1056 diz que começa a valer a prescrição intercorrente com a entrada em vigor do Código. Só que ele só esqueceu de uma coisa, os processos pendentes. Quem alertou isso, eu participei de um ano passado, exatamente um ano atrás, eu fui participar de um simpósio na Justiça Federal da 5ª Região, em Natal, e estava a professora Ana Beatriz Presgrave. E o meu tema era falar exatamente sobre a prescrição intercorrente do novo CPC. E a professora Ana Beatriz, ela eu acho que é o maior nome do processo civil brasileiro que fala sobre o direito intertemporal. E ela foi lá para falar sobre o direito intertemporal. E aí, né, falei todas as minhas ideias sobre a prescrição intercorrente, tudo. E aí, quando abriu os debates, ela falou, Sérgio, eu gostaria de fazer uma pergunta. Você já deu uma olhada no artigo 1057? Falei, sim, até fiz um comentário dele no CPC da Almedina e tal. Falei, mas você viu um problema que aí tem?
Falei, não, porque está dizendo o prazo inicial. E aqueles processos que já estão pendentes? Porque os processos iniciados com a vigência do novo CPC, ótimo, a gente já sabe a regra do jogo. Né? Incide prescrição intercorrente pela desídia do credor. E aqueles que estão em curso? Como é que fica? O Tribunal do Paraná entende que não há prescrição intercorrente. E aí vem o novo CPC que diz, entrou em vigor, aplica-se a prescrição intercorrente. E a segurança jurídica? Como é que fica? E a redação da decisão surpresa? Ainda que o juiz possibilite o contraditório entre as partes, credor e devedor, mas como é que fica? Está uma norma de ordem pública ainda. Como é que fica? Então, faltou o legislador ter trabalhado melhor essa questão de direito intertemporal sobre a incidência da prescrição intercorrente. Tá? E nos casos caso de suspensão de prazo de interrupção, como é que fica? Veja, o prazo tinha sido interrompido sob a égide do CPC de 2073, entrou o novo CPC e aquele prazo começou a valer. Como é que vai computar para fins de prescrição intercorrente? Também não há no código isso daí. Caberá a doutrina e a jurisprudência, principalmente os tribunais, definirem como isso vai ser aplicado. É um bom instituto? Excelente. Não sou contra a prescrição intercorrente, pelo contrário, o meu legislador merece aplausos nesse sentido. Mas uma vaia sonora por não ter tratado bem o artigo 1056, que é os atos de disposição transitória. Aliás, eu convido os senhores para ler o artigo, a partir do artigo 1045 ao 1072. É uma aberração. Mas, enfim, isso é um objeto para outro debate, outra discussão, que não convém falarmos agora. Sobre título executivo extrajudicial, também não houve muita alteração. Na verdade, houve uma positivação de algumas jurisprudências sobre alguns títulos executivos extrajudiciais e aquilo que a doutrina vinha discutindo. Novidade, eu destaco que agora as dívidas oriundas de contrato de locação são as dívidas são títulos executivos extrajudiciais, aquelas dívidas oriundas. Mas aqui cabe uma interpretação que o que parece uma coisa fácil, numa primeira leitura, você acha, isso daqui é o óbvio, mas às vezes nem sempre o óbvio é tão óbvio assim. Eu peguei um caso concreto, né, que aqui diz, são títulos executivos extrajudiciais, inciso... Cadê? Eu estou com a visão ruim mesmo, vou ter que procurar um oculista. Eu marquei aqui e me perdi. É o nono? É o 10º. São títulos executivos extrajudiciais, escritura pública, documento particular, não, diferente, não. Contrato de seguro de vida, não, decorrente de matéria, crédito, documento... o inciso 8. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como as taxas e despesas de condomínio. Aqui, para mim, é óbvio. Não é só a dívida do aluguel. No contrato de locação, tem aquela caução. Você cauciona, a própria lei de locações prevê a caução de 3 meses. Algumas imobiliárias, eu não sei aqui em Londrina, mas em São Paulo, nesse tipo de contrato, não há aquela previsão seguinte: venceu o contrato de locação, é o que a lei determina. Os 3 meses de depósito, ele fica numa conta poupança e tem que ser devolvido pelo locador. O locador tem que devolver para o locatário. Em Presidente Prudente era muito comum fazer uma compensação. Os 3 últimos meses de aluguéis o locatário não precisava pagar. Mas em São Paulo isso não é comum. Em São Paulo venceu o contrato, está lá no contrato, exatamente como a lei dispõe. Tem que ser devolvido, corrigido pela poupança ao locador, ao locatário. Pois bem, chegou uma situação no escritório em que o locatário saiu do imóvel e o locador não devolveu a caução. Ele falou assim: olha,
toma uma medida judicial aí que é um valor considerável, né? Pela poupança, estou precisando desse dinheiro, vai ser legal, você pode entrar para mim com uma ação de cobrança. Eu falei, não, tem um melhor, a gente vai entrar com execução, o próprio código está dizendo isso. Ô doutor, que bom, né? Execução, vamos precisar, né? Vamos ganhar um tempo aí. Entrei com execução. Porque está claro, assim, aqui a própria norma diz tais como taxas e despesas condominiais. Esse tais como, ou eu sou muito, não sei, tais como para mim, isso é rol exemplificativo, da ideia de exemplo, não taxativo. E aí me veio uma decisão, extingo o processo sem resolução de mérito, uma vez que a petição inicial não está acompanhada de título executivo extrajudicial. Não há previsão na lei, tal como alegado. Eu falei, não é possível. Bom, vamos recorrer. O problema é que em São Paulo o recurso de apelação leva 5 anos, né? E, por sorte, o processo eletrônico foi julgado a tempo. O Tribunal de Justiça disse que não, que realmente era título executivo extrajudicial e que aquele tais como dá a ideia de rol exemplificativo e não taxativo. E aí, conversando com colegas, né, no curso lá em São Paulo, falaram, não, mas o juiz de primeira instância está dizendo que não, que é só a dívida do aluguel, que as outras despesas não título, não se encaixa nesse inciso. Eu falei, não é possível isso. Será que eles não estão lendo o artigo 4º do Código de Processo Civil? Tá bom, vamos lá. O próprio... Vamos lá interpretar da seguinte forma, né? Que seja exaustivo, tá? Mas o próprio artigo 4º, princípio da primazia pelo mérito, princípio e também para fins de execução, né? A ideia do código na exposição de motivos está bem claro, evitar que o juiz desvie a sua atenção do direito material com questões processuais. Sabe, vamos analisar, sabe, o artigo 1º, então leia o artigo 1º, vamos ler o artigo 4º, possibilita o contraditório, porque está extinguindo sem ouvir a parte contrária, ou o próprio credor, sabe? Você vai perder aí 10, 15 dias fazendo isso, tá? E aí você vai eliminar aquela conversa que todos nós estamos acostumados a ouvir a juiz enxuga gelo. Por que ele enxuga gelo? Porque ele julga mal. Ele não abre o código. Também nós, advogados, também temos a nossa parcela de culpa nessa situação. Mas, se o código colocou essas normas, eu não gosto muito quando se mistura questões morais com legais. Tem várias críticas ao artigo 5º, principalmente ao artigo 6º, né? Mas, enfim, está no código. Se eu não gosto, eu vou me candidatar a deputado, a senador, e tentar fazer um projeto de lei para alterar aquilo. Já que eu não posso fazer isso, vamos cumprir. O que eu posso fazer é fazer o que eu estou fazendo aqui. Colocar minha ideia e escrever se vocês concordam ou não. É o que eu posso fazer. Mais que isso, eu não posso legislar. E o mesmo se aplica a juízes e outros operadores do direito. Bom, uma outra situação. O Código agora prevê que você pode inserir nos órgãos de proteção ao crédito a sentença, ou pode até mesmo protestar a sentença. Ótimo. Mas veja, aqui não é uma medida coercitiva. Diferentemente de que muita parcela da doutrina tem entendido que inserir o nome do devedor que está lá no cumprimento de sentença, né, inserir no órgão de proteção ao crédito ou protestar aquela sentença, isso não é o meio coercitivo. Isso é o meio para proteger o mercado. Isso é o meio para proteger o mercado, porque a finalidade do protesto e a finalidade dos órgãos de proteção ao crédito não é coagir o devedor. Não, é proteger o mercado, a economia popular, mostrando que a saúde financeira daquela pessoa está debilitada. Se você vai
vai conferir o crédito, tome as suas proteções em relação a ela, porque ela não tem saúde econômica para isso. Ou aquela informação que você está recebendo está te dizendo, olha, tome cuidado, talvez ela vai ser inadimplente em relação a você. É para isso que serve o protesto ou a negativação. Não é uma medida. Ela tem um efeito acessório de coerção? Tem sim. Mas o efeito principal, eu estou dizendo isso para quando eu for falar do artigo 139. Tá? Eu estou fazendo essa observação. Mas, na prática, ela gera um efeito sim, porque, veja, você protestar no bancário, ele é demitido por... Agora mudou a CLT, mas até então ele era demitido por justa causa, mas pode ser objeto de demissão, um bancário. Então, se ele perder o processo e vier aquela possibilidade do nome dele ser negativado ou protestado, ele vai criar algum jeito de tentar pagar, ou enfim, resolver aquele problema que talvez ele pagando ou entrando em acordo com o credor, ele consiga manter seu emprego, consiga manter seu bom nome, o próprio empresário, né, obter créditos para fomentar o seu negócio. Agora, uma dúvida que muita gente vem fazendo, ou pelo menos na fase incipiente do código, era como se fazer isso. Em São Paulo não havia muito problema, porque o Tribunal de Justiça de São Paulo, com relação à Serasa e SPC, firmou um convênio com a Serasa de que todos os processos distribuídos, executivos, que eram distribuídos, o tribunal mandava uma relação para a Serasa e a Serasa, com base naquela relação, inseriu o nome do devedor nos seus cadastros. Isso chegou a ser questionado no STJ, virou um recurso repetitivo, o recurso repetitivo falou que isso não gera dano moral, salvo se a execução fosse extinta, fosse declarada que não havia a dívida, ou seja, que houvesse uma declaração judicial de que o título era inexigível ou indevido. Mas essa situação, à luz do STJ em sede de recurso repetitivo, foi firmado o entendimento de que não geraria dano moral. No mais, é uma medida, mas veja, para proteger o mercado e com efeito acessório de coagir o devedor e não ao contrário. Isso tem uma razão de ser, mas daqui para frente. Agora, um problema que eu vejo no protesto da sentença, e aí há uma antinomia aparente, volto a repetir, né? As pessoas que fizeram o código não dialogaram com as outras disciplinas. Porque, veja, no cumprimento de sentença de alimentos, o artigo 528 diz que intima-se o devedor para pagar sob pena de prisão, em 3 dias sob pena de prisão. Pagar ou justificar o porquê não pagou sob pena de prisão. Até aí tudo bem. A consequência vem depois. Não feito pagamento não justificado, expede-se o decreto de prisão e protesta a sentença. Aqui é uma antinomia. Que veja, pelo menos no meu modo de ver, há uma antinomia porque a lei de protesto, ela prevê exatamente, uma vez que é encaminhado o título para o protesto, o protestado ele tem o direito de 3 dias, que em São Paulo a gente chama de dia da graça, para fazer o pagamento e sustar o protesto. E aí é decretada a prisão dele e manda protestar. Ou seja, está violando a garantia constitucional do devedor de sustar o protesto, de fazer o pagamento. Mas ele teve 3 dias para fazer o pagamento espontâneo e não fez. Tudo bem. Então, não mandasse protestar, manda prender. Quando o juiz manda prender e manda protestar, o juiz está dando, sem querer, mais 3 dias para o devedor, a possibilidade do devedor pagar. Eu, como advogado do devedor, entraria com habeas corpus por constrangimento ilegal, porque a lei de protesto, e ela é hierarquicamente idêntica com o novo CPC, com o artigo 528, parágrafo 5º,
Elas são idênticas, só que com detalhe, a lei de protesto ela é específica para o protesto. Eu alegaria isso em sede de habeas corpus. Ou preventivo ou até essa reparatória, né? Agora me fugiu o termo. Aí, para mim, é uma lógico, o juiz vai resolver, ele vai ali, ele não pode, no líquido, ele vai decidir. Acredito que os juízes vão atropelar essa questão, vai mandar prender mesmo, até porque a natureza do crédito, as pessoas envolvidas nesse tipo de execução têm que prestigiar o alimentado, mas é um problema, porque se a ideia do código é não trazer problemas para que não desvie a atenção do juiz com questões processuais, esta medida, eu não tenho dúvida, até porque você não vai negar honorários, e você tem uma tese, até o STJ, STF definir sobre isso, muita coisa vai rolar, e o processo fica parado. Esta é uma crítica que eu faço na questão disso daí. Além disso, no cumprimento de sentença, das obrigações de fazer e não fazer, o legislador, ele previu agora a possibilidade do devedor que não cumprir a obrigação de fazer e não fazer, ele responder por crime de desobediência. Perfeito. Faltava isso, porque, veja, muita gente falava assim, mas é desobediência, não, mas está faltando previsão legal. E o legislador trabalhou bem nesse sentido. Agora está lá expresso no Código a possibilidade de ser oficial do Ministério Público e responder sobre crime de desobediência. Mas aí tem um problema que não foi observado. Quer dizer, não é que não foi observado. A ideia do Código, às vezes, é positivar entendimento jurisprudencial. Faltou o legislador olhar um recurso repetitivo, depois eu passo o número para vocês, que de cabeça agora eu não lembro, não consegui achar aqui nas minhas anotações. Então, o recurso repetitivo do STJ, que diz que não pode acumular crime de desobediência com multa astrente. Então, se o juiz fixa uma multa astrente, numa obrigação de fazer ou não fazer, ele fixa uma multa astrente, o devedor não cumpre com a obrigação, a multa começa a incidir observando o enunciado do verbete 410 do STJ, intimação pessoal, fixando o prazo e data e tal. Começou a incidir a multa e o devedor não cumprir, continuar não cumprindo, não pode o juiz determinar que se abra um processo, que se oficie o Ministério Público e se abra um processo criminal por desobediência, pela inteligência desse recurso repetitivo. Lembrando que recurso repetitivo, a teor do artigo 527, parágrafo inciso 3 do CPC, é obrigatório, é precedente obrigatório. Então o juiz tem que observar esse recurso repetitivo. Ele não poderá, se há a vigência da multa astrente, ele não poderá oficiar para que se instaure crime de desobediência. Faltou o legislador trabalhar isso no Código. E aí, caberá a nós, operadores do direito, saber trabalhar isso será que a gente faz um distinguish diante da positivação? Ou o STJ vai ter que fazer um overruling sobre esse precedente abrasileirado? Mas isso é um problema que nós iremos enfrentar. Veja, há um detalhe, porque esse precedente do STJ ele é bem interessante, porque ele fala que você pode acumular multa por litigância de má-fé com ordem de prisão, crime de desobediência. Mas a multa astrente teria que ter uma previsão legal nesse sentido. É bem interessante, depois eu mando para o doutor Tiago, para o doutor Samião, o número que agora de cabeça não me recordo, eu até coloquei no meu livro, mas estou sem ele aqui, achei que tivesse aqui, não está para passar para os senhores. É bem interessante esse acórdão. Eu estava discutindo isso com um grupo de magistrados, eles falaram assim, nossa, eu não sabia desse precedente. Eu já cansei de fazer isso. Falei, bom, sorte do senhor que os advogados também não sabiam, né? Porque ninguém recorreu e está lá e tudo vai. E tem um efeito prático isso. Tem um efeito prático. Enfim, é uma questão a ser pensada. Já estou caminhando para o final, tá? Vocês me desculpem, são só 2 temas, mas 2 pontos aqui eu vou entrar para a cereja do bolo, que é o artigo 139.
Um dos pontos que eu achei equivocado do legislador foi ter vedado o parcelamento legal na fase de cumprimento de sentença. Isso é um meio eficaz, é da cultura do brasileiro o parcelamento. E por que não? Qual a razão de não se aplicar o parcelamento no cumprimento de sentença, sendo que o STJ, na vigência do Código de 73, já havia se manifestado sendo possível isso? Mais uma vez, a vaidade deixou de lado a questão técnica, porque determinado jurista, que fez parte da comissão, tinha um entendimento que não deveria ser aplicado, esse entendimento era meio que isolado na doutrina, e por ele ser o dono da bola, ele positivou o entendimento dele. Única e exclusivamente isso. É uma crítica que eu faço, eu já falei isso pessoalmente para ele, não tenho o menor constrangimento de estar falando em público isso, porque ele sabe a minha crítica pessoal que eu fiz a ele. Mas foi um desacerto, nesse caso aí, ter vedado o parcelamento legal do cumprimento de sentença. Às vezes é muito mais eficaz do que você ficar penhorando bens que estão protegidos pela impenhorabilidade, gerando certos problemas aí, que é uma próxima crítica que eu vou fazer. Aí, até puxando um gancho do que o professor Tiago falou, eu não concordo, ainda que coubesse o parcelamento legal do cumprimento de sentença e cabe nos títulos executivos dessas judiciais, eu acho que não é um direito potestativo do devedor. Eu acho que tem que ser ouvido, porque, veja, a execução, né, até o princípio da disponibilidade, o devedor está num grau menor do credor, porque o direito já é sabido. Tanto que o credor ele pode desistir da execução independentemente da manifestação do devedor. Ele pode, diferente do processo de conhecimento. Por que eu estou falando isso? Por causa de um exemplo prático que eu vivi na época do Código de 73. E eu vou trazer aqui para os senhores, até para esposar o meu entendimento que o devedor tem que ser ouvido e por conta do princípio da disponibilidade. Veja, o que aconteceu? Eu advogava para uma empresa que prestava serviço para um condomínio. E de uma hora para outra, a empresa, o condomínio, não pagava mais a empresa. Vamos executar o contrato. O contrato era um título executivo extrajudicial, atendia os requisitos ali. Vamos executar o contrato. E a gente tinha conhecimento de que aquele condomínio tinha um crédito para receber no fórum, num valor X, que era muito superior à dívida que ele tinha com o nosso cliente. E aí nós entramos com a execução e veio o despacho do juiz. Se aquele despacho básico, ele colocou, e desde já defiro o parcelamento legal, que é direito potestativo do devedor. Eu falei, mas peraí, se eu posso receber aquele crédito, é bem disponível, não está protegido pela imperabilidade, se eu posso receber aquilo integralmente, por que eu vou ter que aceitar 30% e mais o parcelamento em 6 vezes? Não, eu quero a integralidade. A empresa estava precisando daquele dinheiro, ela estava com um problema de saúde econômica. Agravei da decisão e o tribunal concordou com o nosso posicionamento nesse sentido. Então, não estou dizendo que tem que ser deferido, não. Mas o credor tem que ser ouvido nessa situação, sim. Não é automático o deferimento do parcelamento. É nesse ponto que eu gostaria de trazer para os senhores que eu discordo do entendimento do meu amigo Tiago. Bom, um outro ponto que o legislador faltou colocar é na questão de uma sanção à impugnação ao cumprimento de sentença protelatória. Que veja, você já percorreu todo um processo de conhecimento, toda uma fase de conhecimento, fase recursal, transitou em julgado. O devedor não tem nenhuma matéria, não tem nenhum fundamento dentro daquele rol do artigo 525. E mesmo assim ele impugna. Inadmissibilidade o juiz indefere. Ali deveria haver uma sanção. Até porque o princípio da cooperação processual, artigo 6º, artigo 5º e artigo 4º do Código de Processo Civil, que coloca padrões de conduta às partes, a todos os sujeitos do processo. Faltou isso do legislador tratar
Acho que compete à doutrina e à jurisprudência observar, estudar melhor sobre isso, se o juiz... Aqui o juiz poderia se socorrer ao artigo 139, inciso 4. Por que não? É um meio protelatório e o juiz tem que usar de todos os meios para que a obrigação seja cumprida, inclusive pagamentos pecuniários. Então, está aí uma boa utilização do artigo 139. E por fim, prezados colegas, vou ingressar no artigo 139, inciso 4 do Código de Processo Civil, que, para fins de execução, tem sido mais polêmico. Muitos têm dito que é uma grande novidade, né? E que não é uma novidade. Isso já existia no artigo 461, parágrafo 5º do CPC de 2013, de 73. A única diferença é que aqui, o 461, parágrafo 5º, era para as obrigações de fazer e não fazer. E o 461A tinha essa mesma previsão para entrega de coisa. Então não é nenhuma novidade. Talvez a novidade seja que ela alcança agora a execução de pagar a quantia certa. Mas ainda assim, ela não é uma varinha de condão, que amplia os poderes do juiz. Ele faz o que ele bem entender, por exemplo, penhorar passaporte, né? Penhorar a carteira de habilitação do devedor, como o Gargiardoni escreveu há um ano atrás, que aí, meu Deus do céu, quando eu li aquilo eu quase tive um infarto, que o que ele escreveu, ou ele sugeriu, talvez não seja o pensamento dele, mas está no texto dele. Ele colocou da seguinte maneira: veja, o 139 possibilita ao juiz, por exemplo, proibir a empresa de contratar aquela que não está pagando créditos trabalhistas previstos em sentença transitada e julgada na Justiça do Trabalho. Olha que maravilha, né? A empresa é condenada na Justiça do Trabalho, pagar verbas rescisórias, né? Não pagou, e a execução está rolando, aí o juiz, com base no artigo 139, inciso 4, não sei onde isso está permitindo, dentro do modelo constitucional e dentro do modelo infraconstitucional, o juiz proíbe aquela empresa de contratar. Agora você imagina isso, né, nesse período que nós temos 14 milhões de brasileiros desempregados, né? E aquela empresa que está devendo lá um crédito trabalhista, que é natural no Brasil, isso acontece, todos nós sabemos como funciona, e a empresa tem vaga, você precisando do emprego, só que uma ordem judicial do iluminado proíbe a empresa de contratar. Olha o efeito que isso está gerando. Nefasto, né? Cancelar CNPJ de empresa, como fez o juiz da primeira vara civil de Rondônia. Mandou cancelar o CNPJ da empresa oficial da Receita Federal. Como é que fica a questão tributária? Como que vai arrecadar? Ah, mas o 139 pode. Onde? E daí eu pergunto para vocês, e o princípio da disponibilidade? Desculpa, da patrimonialidade, que o devedor responde com seus patrimônios e não com a sua pessoa. Tem muita gente que diz que é o princípio da tipicidade. Primeiro, que eu acho que isso não é princípio. A tipicidade dos meios executivos. A tipicidade dos meios executivos, veja, e aí eles falam que é uma questão de coerção, mas para pagamento de quantia, a coerção não funciona. A coerção funciona quando é para obrigação de fazer e não fazer, ou de entregar coisa. Ou seja, vale a pena você, por exemplo, a Anitta, eu contrato a Anitta para fazer um show na minha casa, ela não vai, e aí o juiz toma uma medida coercitiva e fala: olha, faça o show que vai ficar melhor, vai sair mais barato para você fazer o show do que você ter que suportar essa medida que eu estou passando para você. Aí sim, porque aí você faz. Ou uma ordem, ela tem que ter aquela certa. E aí as pessoas têm que ler mais pontos de Miranda. Existe sentença mandamental, sim. Sentença mandamental, ela tem uma característica, e a característica da sentença mandamental, ela vem atrelada a ela uma coerção. O jus império para pagamento não é coerção. O jus império de pagamento é invadir o patrimônio do devedor, porque assim quis o legislador constitucional. E é isso que os magistrados não estão observando.
Ah, mas o juiz, sabe, eu me vejo isso como, o cara, eu estou fazendo, ele não cumpre, então eu vou dar uma sanção para ele. Aí nós estamos voltando ao período arcaico-romano, em que o devedor respondia com a sua própria pessoa. O maior problema da execução de pagamento de quantia certa é os poucos bens que são disponíveis. O rol de impenhorabilidade é muito grande. E aí isso ingessa o Poder Judiciário. Aí eu concordo que o juiz está amarrado por conta da lei de proteção à impenhorabilidade do bem. Ah, mas nos Estados Unidos o cara que não paga vai preso. Beleza, a Constituição lá autoriza, a nossa não. O problema está no rol do artigo 833, na lei de bem de família. O problema está ali. Também eu não vejo muito problema. E aí o artigo 139, eu não gosto de falar que ele é a tipicidade dos meios executivos para fins de coerção. Não. Artigo 139.4 é ampliar os poderes do juiz para tornar efetivo uma execução por pagamento de quantia certa. E eu vou dar um exemplo aos senhores. Veja, volta a repetir o começo da minha fala. Falta fazer uma leitura sistemática, uma leitura conjunta de todos os dispositivos do Código. Porque o artigo 133 do Código de Processo Civil deveria ter reduzido aquele rol? Deveria. E isso foi um desacerto. O acerto foi, porque no Código, que era o 649 do Código de Processo de 73, dizia que são absolutamente impenhoráveis. Ou seja, aqueles bens eram absolutamente impenhoráveis. Agora não, eles só são impenhoráveis. Ou seja, aquele absolutismo caiu. Logo eu posso dizer que aquele rol do artigo 833 é relativo. Aquela impenhorabilidade é relativa. E com base no artigo 139, o juiz pode sim, E é isso que é você usar de todos os meios para satisfazer uma obrigação de pagamento de quantia certa. Com base no artigo 139, lido conjuntamente com o artigo 833, torna relativa aquela impenhorabilidade de determinado bem constando ali. Por exemplo, a caderneta de poupança, que está no rol 833. Isso é atender o modelo constitucional, é atender a norma fundamental do artigo 4º, e e atender o princípio da patrimonialidade. Não é você tomando uma execução pessoal. Não sou dono da verdade. Pelo menos esse é o entendimento que eu olho à luz do modelo constitucional e à luz do Código de Processo Civil que nós temos em vigor. Enquanto tiver o princípio da disponibilidade e o modelo constitucional vedar a execução pessoal, eu não consigo ver o 139 de outra forma, inciso 4 de outra forma. E tem que analisar da seguinte forma, da menor onerosidade. A menor onerosidade ela tem que ser olhada também sob o prisma do credor. Em que medida aquilo vai favorecer, por exemplo, cancelar o CNPJ da empresa, aquilo vai trazer um crédito para o devedor? Cancelar o CPF do devedor, proibir ele de viajar? Aquilo, pergunto, isso vai gerar crédito para o credor? Mas veja, se o devedor tem uma passagem para ir para Dubai pela Emirates lá, não sei nem o nome daquela companhia aérea lá super luxuosa, e está me devendo ali 10 mil reais, e não me paga, e ele tem uma passagem, o juiz, com base no 139, ele poderia falar assim: olha, Sérgio, seguinte, te interessa, então ele está me devendo lá 30 mil reais, a passagem dele custou, o devedor não comprou, ele ganhou de presente, e a passagem custou aí 10 mil. Sérgio, compensa você ir no lugar dele para Dubai? Compensa, não conheço, vou lá. Aí o juiz, sim, com base no 139, oficia a companhia aérea e determina que aquela passagem seja revertida para o credor. Isso é patrimônio, é um benefício que traz para o credor. Agora, proibiu de cancelar o passaporte dele, não vejo isso com bons olhos.
a execução pessoal, e o nosso modelo só tolera um único meio de execução pessoal, que é a prisão para pagamento de alimentos. Somente nesse caso. Nos outros, bem ou mal, é o que o legislador constitucional e infraconstitucional quis. Agradeço a atenção de vocês, desculpa ter extrapolado um pouco o meu tempo, e estou aberto a qualquer tipo de indagação. Obrigado.